Já parou para pensar que talvez você não esteja vivendo, mas apenas funcionando? Acorda, trabalha, paga contas, corre para cumprir prazos. E quando percebe, mais uma semana se passou e você mal se lembra do que fez. Esse é o retrato de milhares de pessoas hoje em dia. Elas estão presas na síndrome da vida automática. E nesse vídeo, eu quero te mostrar o que é isso, como ela age silenciosamente, como você pode escapar dessa prisão invisível. Vamos do começo. O que é a vida automática? A vida automática acontece quando você age no modo piloto automático. Você realiza tarefas, toma decisões, mas sem uma presença consciente, sem refletir se aquilo faz sentido ou te aproxima dos seus objetivos de vida. Não é só uma metáfora, é uma realidade comprovada pela ciência. Pesquisadores da Duke University descobriram que mais de 40% das nossas ações diárias são realizadas automaticamente, sem um pensamento consciente. Ou seja, quase metade da sua vida pode estar sendo vivida de forma inconsciente, sem que você perceba. Para entender isso, precisamos falar sobre como a nossa mente funciona. O psicólogo ganhador do Prêmio Nobel, Daniel Kahneman, explica isso com o conceito de 2 sistemas. O sistema 1, rápido, automático, emocional. Ele nos faz agir sem pensar muito, como quando escovamos os dentes ou dirigimos por um trajeto habitual. Já o sistema 2, ele é lento, deliberado e racional. Ele exige mais esforço mental, como quando aprendemos algo novo ou tomamos uma decisão importante. E qual é o problema? Vivemos tanto sob pressão, tão conectados, correndo, que acabamos deixando o sistema 1 tomar o controle completo, mesmo nas áreas mais importantes de nossa vida. Resultado? Você acorda, trabalha, consome conteúdo, mas não para se perguntar: isso que estou fazendo tem a ver com quem eu sou? É isso que eu quero? Vamos agora para um lado que é pouco falado: a desumanização silenciosa. Pouca gente fala sobre isso, mas viver no automático não é só uma questão de rotina, é uma forma silenciosa de desumanização. O sociólogo Zygmunt Bauman, famoso por falar da modernidade líquida, explica como na sociedade atual tudo é tão rápido, tão superficial, que a gente acaba não aprofundando em nada, nem relações, nem projetos, menos ainda no próprio sentido da vida. E isso é perigoso porque, como já alertou o psiquiatra e filósofo Viktor Frankl, quando o ser humano perde o sentido, ele não apenas adoece, ele se desconecta da própria essência. Viver no piloto automático é como estar numa esteira rolante. Você se movimenta, mas não sai do lugar. Ou como dirigir por horas em uma estrada e depois perceber: meu Deus, eu nem lembro do caminho. E a sua vida está passando assim, como um borrão. Você quer isso para você? Existe saída. E ela começa com um movimento chamado quebra do automático. Pesquisas da Universidade de Harvard mostraram que práticas como mindfulness ou atenção plena são capazes de reduzir significativamente esse comportamento automático. A pessoa passa a perceber mais as suas ações, pensamentos, emoções, e com isso, toma decisões mais alinhadas com seus valores e objetivos. Talvez você esteja aí, ouvindo e se reconhecendo nesse padrão. Vive para cumprir tarefas, mas sente um vazio, uma angústia, como se algo estivesse faltando. Quero te dizer, isso é comum, mas não é normal. Você pode viver com mais intenção, mais presença, mas primeiro precisa identificar se está no automático. Mais à frente, eu vou te ajudar a analisar como essa síndrome afeta a sua vida e principalmente como você pode começar a romper com esse padrão. Então fica comigo até o final. Me responde nos comentários. Você acha que está vivendo no automático? Eu quero saber. Agora que você já entendeu o que é a síndrome da vida automática, vamos fazer algo essencial: parar e analisar como ela age na sua vida. Porque não adianta só entender o conceito. O mais importante é saber onde exatamente ela está dominando o seu dia a dia. Primeiro, preciso ser honesto. Existe um certo debate sobre essa ideia de viver no automático. Alguns especialistas argumentam que viver no piloto automático nem sempre é ruim. Por exemplo, ele permite que a gente execute tarefas simples, com mais eficiência, nos poupando energia mental para decisões mais importantes, tarefas mais árduas. Isso é chamado de economia cognitiva. Quem fala muito sobre isso é o neurocientista David Eagleman, que explica que a automatização é uma estratégia evolutiva. Ela evita que o nosso cérebro fique sobrecarregado. Por outro lado, outros estudiosos alertam que, quando esse automatismo domina áreas onde exigem reflexão, como escolhas profissionais, relacionamentos ou hábitos de vida, ele passa de um recurso útil para um risco existencial. Como disse o filósofo Soren Kierkegaard, a maior parte dos homens vive no esquecimento de ser. Ou seja, viver no automático é esquecer
de quem se é. Agora, te convido a fazer um exercício de honestidade. Quantas das suas decisões são tomadas de forma consciente e quantas são pura repetição? Você escolhe como quer passar seu tempo ou apenas cumpre obrigações e segue padrões que nem se lembra porque começou? Essa análise é desconfortável, eu sei, mas ela é fundamental. O filósofo Epiteto, um dos pais do estoicismo, dizia: o que inquieta o homem não são as coisas, mas a visão que ele tem delas. Ou seja, é a sua falta de consciência sobre a própria rotina que te prende, não a rotina em si. Eu, particularmente, acredito que o grande problema não é o automático em si, mas a proporção que ele ocupa na nossa vida. Imagine que sua vida é como um jardim. As tarefas automáticas são como um sistema de irrigação. Funcionam sozinhas, mantendo o básico vivo. Mas se você não pôr a mão na terra, não podar, não escolher o que plantar, seu jardim vai ser tomado pelo mato. Quanto você está sendo o jardineiro da sua vida? Essa é a análise pessoal que eu gostaria que você fizesse a partir desse conteúdo. Porque entender o conceito é o primeiro passo. Mas se você não transformar isso em uma autoanálise, vai continuar no automático, mesmo sabendo o que é. Mais à frente, vamos explorar o porquê disso tudo. Por que caímos nesse modo automático? De onde vem essa tendência? E principalmente, o que acontece com quem continua vivendo assim? Te espero lá. Agora que você já entendeu o que é a vida automática e já fez uma análise pessoal, chegou a hora de responder perguntas mais importantes. Por que a gente vive assim? Por que, mesmo sabendo que está no automático, tanta gente continua nesse modo de vida? E mais, o que acontece com quem ignora isso e simplesmente deixa o tempo passar? Vem comigo. Quais as origens desse comportamento? Existem várias camadas aqui. E eu quero te mostrar, como quem descasca uma cebola. Primeira camada, neurobiológica. O nosso cérebro foi programado ao longo da evolução para economizar energia. O cérebro cria atalhos cognitivos, rotinas mentais e comportamentais automáticas, para garantir que a gente não fique paralisado diante de cada decisão. Ou seja, nesse caso, viver no automático não é um defeito, é um mecanismo de sobrevivência. Segunda camada, cultural e social. Vivemos numa sociedade que valoriza a produtividade, o desempenho, o resultado. No livro Sociedade do Cansaço fala sobre isso. Hoje não somos mais o sujeito da obediência, mas o sujeito do desempenho. Em outras palavras, somos ensinados a fazer, sem parar para ser. O resultado? O piloto automático vira um modo de vida. Terceira camada, emocional. Muita gente vive no automático porque tem medo de parar. Como disse Carl Jung, aquilo a que você resiste, persiste. Parar e refletir pode fazer emergir dúvidas, dores, insatisfações. Então é mais fácil manter-se ocupado, seguir no automático, anestesiando o incômodo. Por que isso impacta tanto as pessoas? Esse modo de vida impacta profundamente em 3 níveis. Primeiro, psicológico. A pessoa perde a clareza de quem é, surge a sensação de estar vivendo uma vida que não escolheu. Isso gera ansiedade, estresse crônico e até depressão. Nível 2, relacional. As relações se tornam superficiais, porque não há presença verdadeira. A pessoa responde mensagens, participa de eventos, mas está sempre com a mente em outro lugar. Nível 3, existencial. O tempo passa e a pessoa percebe que passou anos vivendo no modo reação e não no modo criação. Como escreveu o filósofo Martin Heidegger, o homem é um ser para a morte, ou seja, a nossa finitude deveria nos impulsionar a viver com consciência, mas, ironicamente, ela nos paralisa, nos faz buscar a fuga no automático. Se nada mudar, o que acontece? A vida se torna uma sequência de dias iguais. A pessoa sente que está sempre ocupada, mas nunca satisfeita. O vazio existencial cresce e muitas vezes ela nem entende o porquê. O psicólogo Rollo May fala sobre isso no livro A Coragem de Criar. A maior ameaça não é a morte, mas uma vida não vivida. Ou seja, o grande risco não é o fim da vida, mas não ter realmente vivido. Viver no automático é como navegar num barco sem leme. O mar vai te levar para algum lugar, mas não necessariamente para onde você quer ir. E quando perceber, pode ser tarde demais para mudar a rota. A pergunta é: você quer ser levado pela corrente? Quer escolher conscientemente o seu destino? Então, para resumir até aqui, vivemos no automático porque é mais fácil.
mais confortável e menos doloroso. Mas isso nos cobra um preço alto, perda de sentido, de identidade e de presença. E se ignorarmos isso, corremos o risco de olhar para trás um dia e perceber que não vivemos, apenas existimos. Como aplicar tudo isso na prática? Como transformar essa consciência numa rotina de vida mais intencional, mais presente e mais verdadeira? Como disse o filósofo Aristóteles, somos aquilo que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Então, agora, o foco é em construir hábitos que te tirem do modo automático e te coloquem no modo criador da sua vida. Vem comigo. O alarme do aqui e agora. Uma das formas mais práticas de começar a sair do automático é treinar a presença. Como fazer isso? Coloque alarme no seu celular, aleatoriamente, em 3 momentos do seu dia. E quando ele tocar, pergunte a si mesmo: o que estou fazendo agora? Por que estou fazendo isso? Estou presente? Ou apenas no modo automático? Esse é um exercício simples, mas extremamente poderoso. Você só transforma o que percebe. A prática de micromudanças. O princípio do 1%. Não caia na armadilha de tentar mudar tudo de uma única vez. A transformação real acontece por meio de micromudanças. Como explica James Clear, a proposta é: escolha um único hábito que te tire do automático e comece por ele. Pode ser meditar por 2 minutos ao acordar, caminhar sem celular, fazer refeições sem TV ou redes sociais. O segredo é consistência acima de intensidade. Imagine que você está num mar escuro navegando. O que mantém você seguro e na direção certa não é a velocidade, mas o farol ao longe que guia seus passos. Esse farol é o seu propósito, sua intenção consciente. Por isso, mais do que se preocupar com a intensidade da mudança, se preocupe em manter a direção certa todos os dias. Você que chegou até aqui deve estar pensando: nossa, é muita coisa para mudar. Será que dou conta? E a minha resposta é: sim, você dá conta. Porque o segredo não está em tentar fazer tudo, mas em simplificar. Como dizia Leonardo da Vinci, a simplicidade é o último grau de sofisticação. Por isso, quero te mostrar como você pode simplificar essa transformação, tornar a sua vida mais leve, mais consciente e intencional. Cuide de poucas coisas, mas com profundidade. Imagine a sua vida como um jardim. Se você tentar plantar, regar e cuidar dezenas de plantas ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Provavelmente elas vão murchar e você vai se sentir sobrecarregado. Agora, se escolher 3 ou 4 plantas e cuidar delas com amor, atenção e constância, elas vão florescer. O mesmo vale para a sua vida. Escolha poucas áreas para focar agora. Pode ser sua saúde, seus relacionamentos ou seu propósito. Mas foque em cuidar bem e não em fazer tudo de uma única vez. O caminho para sair do automático não é uma corrida desesperada. É um ajuste de direção com pequenos passos, feitos de forma consistente. Se você chegou até aqui, parabéns. Porque só de ter escutado tudo isso e refletido junto comigo, você já deu o primeiro e mais importante passo: interromper o automático. Você agora pode escolher viver com mais presença, intenção e significado. E a partir de agora, você sabe como. Perceba, você aprendeu que o automático é confortável, mas também aprisiona. Que sair dele exige consciência, mas também pequenas ações diárias. E que não precisa ser difícil, pode ser simples, leve e transformador. A sua vida não muda só porque você sabe dessas coisas. A sua vida muda quando você começa a praticar, mesmo que seja só um passo pequeno. Mas ainda hoje, minha proposta para você é: escolha um único hábito e comece hoje. Porque, como dizia Lao Tse, uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Esse é o convite que eu te faço hoje. Saia do automático e escolha, de forma consciente, ser o protagonista de sua vida. A sua vida merece isso. E eu tô aqui para te lembrar disso sempre. Viver com intenção não é uma meta, é uma escolha diária. Te espero no próximo vídeo. Até lá.